Fala, pessoal. Chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Em Foco no Congresso. Uma semana movimentadíssima aí. Esse é o quarto Em Foco no Congresso dessa semana. E nessa edição tá muito boa, pessoal, muito boa. Os bolsonaristas não tem mais o que dizer, né, pessoal? O Nicolas Ferreira, acabei de gravar aqui o terceiro Em Foco, estou entrando aqui para gravar o quarto agora. No terceiro Em Foco no Congresso, o Nicolas Ferreira diz que não tem nenhum projeto. Ele não tem projeto e nem quer ter projeto. É isso, né? Réu confesso da incompetência e da ilegitimidade. E nesse programa aqui, pessoal, nós vamos ter o Rogério Correia desancando os bolsonaristas, falando verdades, e o pessoal tentando interrompê-lo, que é o que resta para os bolsonaristas, né, pessoal? Vamos ter o Glauber Braga, né? Pô, fazia tempo que o Glauber Braga não aparecia aqui no Em Foco, né? Esse que é figurinha carimbada, eu sempre digo, na minha opinião, é o melhor deputado que nós temos da esquerda brasileira no Congresso Federal. Glauber Braga, tá de volta aqui. E para fechar, pessoal, um vídeo muito legal aí, muito legal, da ministra das Mulheres, a ministra das Mulheres dando um show e sendo aplaudida de pé na Câmara dos Deputados, num confronto ali com uma bolsonarista que vocês vão assistir aí. Mas com mais de 100... Vamos começar com o Rogério Correia, tá, pessoal? Instituições, como meu amigo Paulo Belisque disse, em greve há 70 dias. Gustavo Gayer não vai ter voz aqui, ó. Enquanto o Gustavo Gayer vai falando, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida, tá? E dizer no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Saber a cidade que vocês estão assistindo, tanto para estabelecer uma conversa com vocês aqui no chat, como para impulsionar o programa, pessoal. Quanto mais vocês disserem aqui de que cidade estão assistindo no chat, melhor para nós. Mais o YouTube solta o nosso cardzinho ali, faz a divulgação. Isso é muito importante para nós. Digam também se o meu áudio tá legal, tá, pessoal? Porque eu tô aqui com um microfone diferente aqui, eu quero saber o retorno de vocês aí, se o áudio tá legal, se eu posso continuar utilizando este microfone aqui. Certo, pessoal? Presidente, a greve está vindo justamente daquele setor que mais trabalhou para eleger esse presidente. Sem pandemia, nós já estamos com um rombo no déficit público maior do que na época da pandemia. Dengue, 80% dos casos de dengue no mundo estão aqui no Brasil. 80%! Acho que já são 4 mil mortes em dengue. A partir de quantas mil mortes a gente pode chamar de genocida? Recorde em desmatamento da Amazônia, morte de Yanomami. Mas vocês... Até vou pesquisar aqui, ó, pessoal. Mortes por dengue no Brasil 2024. Quantas mortes por dengue no Brasil em 2024? Ararará. Três 3.600 mortes globais, pessoal. Tá? Globais, no mundo inteiro. Teve 3.600 mortes. O deputado falou que teve mais de 4 mil mortes no Brasil. No mundo inteiro, teve 3.600, pessoal. É com essa gente que a gente está lidando, pessoal. Sabe? É com esse tipo de gente, pessoal. É complicado, né? Vamos ver aqui, ó. O Brasil responde por 77% das 3.680 mortes. Façam o cálculo aí, pessoal. Então, assim, não tem nem 3 mil mortes no Brasil. Ele falou que tem mais de 4 mil mortes por dengue. É fácil de desmascarar um mentiroso, né? É fácil. Já que é mentiroso, vai ficar sem som, porque não dá. Não dá, essa gente não dá, pessoal. Então, assim, antes que venham dizer, estão censurando a fala do deputado. Ele falou ali da greve dos professores, tá? Tem greve? Tem, e o governo Lula vai resolver. Que bom que tem greve.
A gente é a favor da greve aqui no canal. Eu sou a favor da greve, estou do lado dos professores, estou do lado dos servidores das universidades e tenho certeza que o Lula vai dar um tratamento, o governo Lula, a ministra Esther, o Rui Costa, o Fernando Haddad vão dar um tratamento muito melhor para essa greve do que dariam o senhor Paulo Guedes e Bolsonaro, que nem receberiam os servidores e que passaram 4 anos e deram 0% de reajuste para os servidores, vamos falar a verdade. Agora a bolsonarista vai querer defender a educação? Por favor, né? Por favor. Mentiroso, desmascarado aqui, desmascarado em relação à questão da dengue e querendo passar de defensor, de professor e da educação. Por favor, né? Por favor. É um encaminhamento. Deputado Paulo Birinski, para falar sobre a negociação. Presidente, agora eles liberaram nós fizemos... O cara pode mentir descaradamente, é um negócio escandaloso, gente. Tempo de liderança, deputado... Escandaloso, Fernando Melchiona falando ali, ó. Mentindo descaradamente. Incrível, desmascarei ele aqui agora, ó. Acabei de desmascarar. O Rogério Corrêa. Bem, presidente, eu queria, usando o tempo da liderança, primeiro comemorar um fato no Brasil, um fato que tem sido muito comemorado. O Brasil agora está com a expectativa de crescimento do próprio mercado, que não acreditava em 2,2% do PIB. Isso vai colocar o país como a 8ª economia do mundo. Isso é um trunfo maravilhoso, principalmente daqueles que diziam que o presidente Lula não daria certo, que nós teríamos um caos. E contrário a isso, tanto o Brasil quanto o México têm um crescimento da economia, visto presidentes de esquerda, centro-esquerda, que estão levando os países a um crescimento, a emprego em muito maior quantidade com carteira assinada e levou o México agora a uma grande vitória. Ao contrário do que nós temos visto na Argentina, onde a Argentina se aprofunda numa miséria insana e num processo de descaracterização do povo argentino muito grande. Então eu queria parabenizar, em primeiro lugar, o presidente Lula e toda a equipe econômica, a equipe social do presidente, que está levando o país a esta 8ª economia do mundo. E vem mais, viu? Pode saber que nós poderemos terminar o governo ultrapassando a 7ª economia do mundo. Então, parabéns ao presidente Lula. Agora, ao mesmo tempo, e talvez... Vocês viram ali que o mentiroso, o Gustavo Gayer, que acabou de mentir aqui, saiu da sessão ali, né? Eles mentem, falam, gravam o vídeo deles e saem da sessão. É com essa gente que querem que a gente debata, que a gente trave um debate? Não tem, né? Não tem. Não tem como. Eu aqui entendo o nervosismo do líder do PL, que usou da palavra. Não há nada a comemorar no campo de lá, do bolsonarismo. Não sei se os deputados estão sabendo, mas os bolsonaristas sim. Bolsonaro será indiciado no mais tardar na semana que vem. Indiciado por 2 crimes graves. O primeiro, falsificação de cartão de vacina. Me perguntaram aqui qual o número de mortos para se considerar genocídio. Eu diria que 700 mil com certeza é genocídio. E quem fez isso é genocida. 700 mil mortos na Covid. E o presidente receitando cloroquina, ao invés de esperar que viesse a vacina e combatesse a vacina. Aliás, não são poucos que comemoram, por exemplo, que crianças não têm que tomar vacina e que a escola não deve fazer com que a vacina chegue à escola como uma necessidade e que os pais entendam a obrigatoriedade dessa vacina. Pois... Gosto muito do deputado Rogério Corrêa, gosto muito também. É um deputado que os confrontos que ele trava, ele está sempre na linha de frente, né? Estou torcendo para ele ser prefeito lá de Belo Horizonte, hein, pessoal? Bem, 700 mil mortos com certeza é genocídio. E é por isso que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, aliás, o único que perdeu uma reeleição no Brasil, foi considerado um genocida e irá ainda responder por esse crime. Mas o outro crime, lembrem dele dizendo, me chamem de ladrão. Agora ele será chamado de ladrão, será indiciado por roubo de joias. Roubo e venda de joias que vinham lá das Arábias e que ele se apoderou dela e foi aos Estados Unidos fazer a venda. Agora o FBI, junto com a Polícia Federal, para não dizer que foi só a Polícia Federal que ela é do Lula, porque agora é assim, né? A Polícia Federal virou do Lula. Mas o FBI não é possível que virou do Lula, o Lula não é tão poderoso. O FBI também já tem os comprovantes de Jair Bolsonaro misturado com a venda do roubo da joia. Presidente, artigo 256, tá fugindo do assunto. Porra, não tem nada a ver com o debate. O que é isso? Comunicação de liderança. Tempo de liderança. Garantida a palavra do deputado... Você vai dar a pauta, Luiz Lima? Deputado Rogério Corrêa, por gentileza, prossiga. Você vai dar a pauta? Deputado Rogério Corrêa. A pauta é do Luiz Lima. Garantida a tua palavra, prossiga, por gentileza. Obrigado. Sentiu, o bolsonarismo sentiu. E vem mais. Vem ainda,
Sentiram e tentaram interromper, né? A quinta série entrou em campo. Não vamos ofender a quinta série, né? A escolinha do professor Raimundo entrou em campo. Mais, deputado, vem mais. Vem o pior, que é a tentativa de abolição da democracia no Brasil do direito de voto. A tentativa de golpe de 8 de janeiro, que foi o maior tiro no pé que vocês já deram na história do parlamento, do brasileiro com certeza, talvez do mundo, que foi pedir uma CPMI que no final das contas propôs o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro como principal responsável pela tentativa de golpe. E este também ele não vai escapulir, ele vai ser indiciado também por tentativa de golpe, tentar tirar o direito de voto do povo brasileiro. É isso que tem apavorado o bolsonarismo. Em uma semana, aguardem 2 indiciamentos. E daí a pouco, ainda no mês de julho, o indiciamento pela tentativa do golpe, que poderá levar o presidente, segundo a CPMI a contabilidade que fizemos dos crimes, a 29 anos de cadeia. Eu entendo, portanto, por que estão apavorados. Mas apavorados não param de falar fake news. E a gente tem que desmentir um deles. Eu vou desmentir 2, porque foram muitos fake news. O primeiro é dizer que a Amazônia continua com o maior desmatamento da história. Mentira, fake news. Houve uma diminuição de 50% do desmatamento na Amazônia. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, é preciso dizer a verdade. E o segundo fake news que eu queria desmentir é esse que vocês estão tentando criar agora, que são defensores das universidades públicas e defensores da greve. Mentira! Vocês sabem quanto que deram de aumento aos professores universitários, aos técnicos das universidades e aos trabalhadores da universidade? 0% de aumento em 5 anos. O presidente Lula está em processo de negociação através dos seus ministros. Ano passado foram 9%, muito superior ao 0% que vocês colocaram. E já tem previsto na proposta atual, que foi rejeitada, mas já há previsão de mais 6% no mês de janeiro e 3,5%, aliás, 9% no mês de janeiro, 9% no mês de janeiro de 2026, e mais 3,25% e mais 3,5%, repetindo, 9% em janeiro de 2025, 9% em 2023 e 3,5% em 2026 em maio, que vai fazer 23% a 28%, fora os aumentos na carreira. A proposta, ela é tão superior ao que Bolsonaro já fez, que vocês deviam ter vergonha de propor um grupo de trabalho, que, aliás, será o segundo tiro no pé. Por isso eu fiz questão de subscrever o grupo de trabalho. Eu quero ver vocês indo nas universidades conosco, fazendo esse debate sobre a universidade pública, com os estudantes e professores. Convidei o presidente para que ele pudesse ir ao FMG, espero que ele aceite o convite, para dizer qual a concepção que ele tem de universidade. Se é a mesma que os ministros tinham, do Bolsonaro. Um deles dizia que era uma balbúrdia, a universidade era uma balbúrdia. Queria fazer o futuro, se lembra? Para privatizar a educação. Que só tinha maconheiro. Não foi isso que o ministro do Bolsonaro disse? Que só tinha vagabundo e maconheiro nas universidades. A gente não esquece, pessoal. A gente não esquece. O Rogério Corrêa colocando na mesa, olha, um arsenal bonito. Gostei dessa fala do Rogério aí. Educação pública de 3º grau no Brasil, acabou caindo, mobilizações enormes de estudantes. Além disso, vieram outros e outros que nada fizeram do ponto de vista de ministro. E, portanto, diziam eles na época, esse mesmo ministro, aliás, o outro que veio, que a universidade era uma balbúrdia. Eu quero ver os bolsonaristas fazerem esse debate com os estudantes lá na UFMG. Vim aqui ver a balbúrdia. Quero ver aqui os maconheiros que estão aqui, os bagunceiros, porque é assim que tem a visão. Aqueles que estão em greve em Paraná. Eu quero ver esse debate na UFMG feito entre nós. Me proponho aí, na próxima Assembleia dos Professores, de fazer discussão, porque eu estou, desde... Aqueles pesquisadores do CNPq que o Bolsonaro congelou a verba e não pagou em vários meses, né? Lembram disso? Desde o início, como disse o nosso líder da bancada aqui da educação, aqui na Câmara, o deputado Rafael, nos disse aqui claramente que nós estamos, desde o início, propondo mediar a solução para que a gente encontre soluções com o movimento grevista. Mas greve, no nosso entendimento, é um direito. Greve é direito. O presidente Lula disse isso claramente no dia em que a greve estava começando. E reconhece como direito e negocia. Pode dizer, na época do Bolsonaro não tinha greve. Claro. Quem é que ia fazer greve para ser demitido? Com PEC 32 para privatizar a educação pública. Lembra que vocês queriam aprovar PEC 32 da privatização e da liquidação do serviço público? Ora, sinceramente, é muita ousadia, para não dizer cara de pau, de querer agora ser dono de uma greve que não lhes pertence. Muito obrigado. Excelente fala do Rogério Corrêa. Excelente, aplauso. Só não vou aplaudir, pessoal, porque eu estou com um microfone novo aqui na mão, ó, e eu estou segurando aqui para o áudio ficar melhor. Aliás, eu já vou pedir para vocês me dizerem aí, ó, como é que tá meu áudio. Digam aqui que eu estou com um microfone novo, estou trabalhando com ele aqui. Eu sei que se eu soltar, piora, então eu quero ficar com ele aqui para o som ficar legal aí. Me digam aqui no chat como é que tá o meu áudio aí, se tá bom, se vocês estão ouvindo bem.
Vem aí o Glauber Braga, ó, pessoal. Este vídeo aqui é o Glauber Braga num debate aí na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional. Querem convocar o Celso Amorim. Vamos ver na sequência aqui, ó. O requerimento seja aprovado, senhor presidente, e o requerimento vem simplesmente trazer convite ao nosso querido assessor Celso Amorim, assessor da Presidência da República, para que ele venha dar esclarecimento, na verdade, do porquê de algumas visitas à Rússia. Certamente eu entendo que o Brasil esteja com alguma pré-proposta visando aí o fim desse conflito ou de alguma relação comercial que o Brasil esteja desenvolvendo e que ainda não chegou ao público. E seria importante o ministro poder compartilhar conosco, se é em relação ao conflito Ucrânia e Rússia, até para entender quando será a próxima viagem dele a Kiev. Entendo eu que, se foi feito nesse sentido, certamente ele deverá também fazer a contrapartida aí de também ver os lados dos ucranianos que também interessam muito na relação do Brasil. Presidente, eu não posso acreditar que eu ouvi isso. Gente, o Lula está indo em setembro para a Rússia para participar da cúpula dos BRICS, pessoal. Da cúpula dos BRICS. Gente, esses deputados da direita, eles são muito ignorantes. Eles não economizam na ignorância, né? Pessoal, o Glauber vai falar aqui, antes dele falar, ó, deixa a curtida, tá? Vou pedir aqui, ó, deixa a curtida, diga no chat de que cidade está falando. Isso aqui é fundamental para o sucesso do canal, para ganhar do algoritmo, tá? E para a gente saber com quem que a gente está conversando aqui, ó. Diga aqui no chat de que cidade está assistindo, está gostando do canal, do conteúdo, já conhecia, está chegando agora. Críticas, pode deixar críticas, pode dizer se não gostou. A gente está aberto aqui, ó, o chat está aberto para vocês. Vou deixar aqui o Pix do canal, o QR Code está lá em cima, tá, pessoal? No cantinho direito, lá em cima. E lembrar para vocês que a gente tem agora clube de canais, né? O canal está monetizado. Clica aqui embaixo depois, ó, seja membro, está escrito aqui embaixo. Ali vocês vão ver as opções para vocês fazerem parte da nossa comunidade a partir de R$ 1,99, tá, pessoal? Não compra nem um bombonzinho, sonho de valsa ali no balcão, no caixa do supermercado, né? R$ 1,99 por mês, pessoal. Chega junto, chega junto. Deputados, deputadas, eu tenho discordância com o conteúdo do requerimento na sua fundamentação, mas tenho uma dúvida... deputado Davi, de natureza objetiva. Na página de número 2, o autor do requerimento cita um episódio onde ele fala da negativa na venda de 450 veículos blindados Guarani à Ucrânia para serem utilizados como ambulância em território ucraniano, decisão a qual culminou com a realização de embargos por parte da República Federal da Alemanha na venda de veículos blindados para as Filipinas, com a não concessão da autorização de venda, visto que diversos componentes do Guarani são de origem alemã. Eu confesso que não compreendi exatamente o que é. Não sei se o deputado Davi, como subscritor, tem condições de trazer explicações sobre o que o autor está dizendo, ou só o autor teria condições de dar essa explicação. Se Vossa Excelência puder fazê-lo, presidente, no estabelecimento de um diálogo com o deputado Davi. Não deu para compreender muito bem, né, pessoal? Com sua lência, senhor presidente, é importante mencionar o fato que realmente o Brasil tentou fazer diversas vendas de veículos militares, aí então incluídos os tanques, os veículos blindados Guaranis, e realmente houve objeção por parte da Alemanha, visto que, entre aspas, o Brasil estava, digamos assim, tomando uma posição pró-Rússia, segundo alegou a Alemanha, que eu não creio. Eu acho que o Brasil está bem equilibrado, e esse é um motivo até mesmo para a gente trazer o ministro Amorim aqui, para realmente tirar qualquer dúvida. Aqui, por meu lado, não há nenhuma inclinação a achar que fulano está fazendo isso ou aquilo, mas a Alemanha se opôs, sim, à venda de veículos para as Filipinas, alegando que o Brasil estava tomando uma posição muito pró-Rússia. É mais no sentido de compreender de fato, né? Porque, assim, há uma venda de veículos, ou uma possibilidade de venda de veículos, teoricamente que iriam para a Ucrânia, mas que nesse caso há um embargo, pelo menos como está descrito aqui no requerimento, veículos blindados Guarani à Ucrânia.
para serem utilizados como ambulância em território ucraniano. Só que o embargo da venda teria sido feito pela Alemanha para as Filipinas. Ainda não consegui compreender de maneira mais objetiva a triangulação que há, nesse caso em específico, entre Brasil, Ucrânia, Alemanha, e nesse caso nem é triangulação, porque envolve mais um país, as Filipinas também. Exatamente. Ficou minha dúvida em relação a esse ponto específico, mas a gente pode, no continuar do debate, tentar compreender o que está descrito aqui, inclusive com a presença agora do autor do requerimento. Exatamente. Que chega também à comissão. Tentar compreender o incompreensível, né, Glauber? É isso? Também fiz um esforço aqui para compreender, mas o fato é que isso aqui prova que, de fato, a Alemanha está empenhada na guerra do lado da Ucrânia. Por quê? O Brasil se recusou a entrar na guerra, porque todos aqueles países que cederam tanques fabricados pela Alemanha com autorização da Alemanha, ao invés de estar trabalhando pela paz, começou a participar da guerra. Pois bem, segundo... Lembrar que o Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, veio ao Brasil pedir para o Lula dar munição para a Ucrânia. Vocês não lembram disso? Será que esses caras aí dessa base bolsonarista aí e da direita brasileira não lembram disso? Que o Scholz queria botar o Brasil na guerra, gente. O Scholz queria munição brasileira para a Ucrânia. Poxa vida, o pessoal não lembra dos acontecimentos, gente. O que a Alemanha me parece ter feito foi punir o Brasil, porque o Brasil, então, tentou vender para outro país e aí houve o veto da Alemanha. Por isso que eu estou dizendo que a Alemanha, nesse caso, punir o Brasil porque o Brasil não entrou na guerra do lado da Ucrânia, não porque o Brasil tenha entrado do lado da Rússia, porque o Brasil está neutro. É isso. A Alemanha fez um embargo, puniu o Brasil, não deixou vender os tanques brasileiros, porque eles têm componentes da Alemanha, porque o Brasil não quis entrar na guerra. É isso. É disso que a gente está falando. E a direita brasileira está do lado do Zelensky. Quer que o Lula receba o Zelensky? Tenham dó, né? Tenham dó, pessoal. O Zelensky que... Assim, é bom a gente dizer, já que estamos falando desse tema, né, pessoal? O mandato do Zelensky acabou. Acabou. Legalmente, constitucionalmente, segundo as leis ucranianas, ele não é mais presidente da Ucrânia. E ele continua ilegitimamente, do ponto de vista jurídico-constitucional, a ser presidente do país. Então é ditador. Zelensky é ditador. É isso. E o Putin, que foi eleito com 80 e tantos % de votos, o Xi Jinping, que é eleito dentro das normas constitucionais chinesas, o Maduro, da Venezuela, que foi eleito segundo as regras constitucionais venezuelanas, são chamados de ditadores. O Zelensky, que está sem mandato, que não chamou as eleições no país, esse não é ditador, né? Interessante, né? Rússia e Ucrânia, ela é Ucrânia até a morte, literalmente, de muita gente. Segunda coisa, aqui no requerimento eu queria fazer uma proposta ao deputado Davi Soares, que ele abandona, eu diria, toda essa argumentação que está desenvolvida aqui e faz uma intervenção dizendo que a vinda do ex-ministro Celso Amorim é para explicar. Eu gostaria, então, que o ministro Celso Amorim viesse para que certas coisas aqui fossem desmentidas por ele. Nós não temos nenhum problema que ele venha. Agora, a justificação aqui é inaceitável. Então, a proposta também para o deputado Rodrigo é nesse sentido. Sendo o objetivo, eu acredito, que é do ex-ministro Celso Amorim, atual assessor da presidência da República, venha explicar. Não há nenhum problema. Nenhum problema. É função do executivo explicar o que faz, óbvio. Entretanto, eu quero propor, e aí, para nós não podemos aceitar os termos que estão aqui, porque, como é que eu diria, tem erros, eu vou falar de forma suave, tem erros graves aqui, não dá para discutir, essa é a minha proposta. Então eu também faço uma proposta aqui, seguindo o raciocínio do deputado Alírio Chinagra, que na verdade poderia de certa forma fazer um debate, mas aqui eu acho que envolve ministro da Defesa, que estão falando de tanque de guerra. Eu não sei se essa argumentação, onde pegaram isso também, eu gostaria de saber.
quem responde por relações diplomáticas não é o assessor da presidente, é o ministro das Relações Exteriores, né? Então aqui, se fosse para incluir, deveria fazer um debate mais amplo, mas eu volto a salientar, senhor presidente, aqui eu volto a dizer, tem uma decisão, tá? Que podemos abrir um precedente gravíssimo. Daqui a pouco, do jeito dessa polarização de esquerda e direita, essa insanidade da esquerda e da extrema-direita, daqui a pouco vão chamar assessor, porteiro de ministério, passa casa aqui, tem uma questão de ordem já julgada em 2023, dizendo que somente ministros de estados cuja área de atuação tenham pertinência com o campo temático da comissão podem ser convocados ou convidados. O que podem fazer é uma audiência pública, chamando talvez o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores, que esses sim respondem pelos temas elucidados na justificativa, convidando o ex-ministro Celso Amorim. No mais, senhor presidente, eu gostaria de subscrever o item 2 do requerimento do deputado Fernando Monteiro. Deputado Fausto Pinato, o senhor tem razão na questão da convocação, apenas ministro de Estado, mas nesse caso é um convite. Então, esse convite, ele serve para qualquer cidadão. Senhor presidente. Que salada de frutas, hein, gente? Que salada de frutas. Tudo misturado. Eu entendo, mas pela justificativa, a justificativa que está, aqui eu não vou entrar no mérito, tá, deputados? Não, tudo bem, mas pela justificativa que aí está, de armamento e tal, é questão, inclusive, de ultra secreto. Nós estamos debatendo um convite de audiência pública, não é uma convocação, a justificativa é de liberdade, o parlamentar que encaminha. Ele pode, no decorrer do debate, se quiser fazer algumas mudanças na justificativa ou não, depende da autonomia e da interpretação do parlamentar. E outra, no dia 19 de junho, o ministro das Relações Exteriores estará numa audiência pública aqui na comissão, em que todos os parlamentares estão convidados para justamente debater outros temas que são relevantes, inclusive que foi levantado pelo senhor. Aí, não deu em nada isso aí, né? Porque, olha, o nível é muito baixo, né, pessoal? O nível é baixíssimo. Baixíssimo. Tá aí, Glauber Braga e Arlindo Chinaglia, dois bons deputados da esquerda, né, pessoal? Vamos evoluir, vamos avançar para o último tema da pauta. A ministra das Mulheres, tá, pessoal, foi ali à Câmara dos Deputados, numa comissão, e inquirida por uma deputada bolsonarista, que diz que não pode misturar ideologia. Como ele... Sabe, são cobertos de ideologia, de uma extrema-direita, protofascista, e aí dizem que não pode misturar ideologia com alguns temas. Então, vamos ouvir aqui. Trabalho do Ministério. E, sinceramente, eu acho que tem, sim, muito de militância e pouca efetividade. Muitas pessoas gostam de rotular aquele que... Muito de militância, pessoal. Olha o desrespeito com a ministra. Né? Olha o desrespeito. Vou pedir aqui, ó, pessoal, para quem está chegando aí, deixar a curtida, dizer no chat de que cidade está assistindo, tá? É muito importante para nós isso aqui. Quero insistir, ó. Deixa no chat comentário, diz de que cidade está assistindo. Para nós é muito importante, tanto para ver quem são vocês, saber da onde que estão nos assistindo mesmo, conversar com vocês e para ganhar do algoritmo, né, pessoal? Cada comentário que ficar aqui no chat, ó, é um impulsionamento. O YouTube começa a mostrar mais o cartãozinho ali da nossa live e recomendar, né? Que é importante para que a gente chegue mais longe. pensa diferente. Numa lacrosfera, né? Tentam apenas calar a voz do oponente. Isso é muito triste, porque eu acho que é pequeno para o parlamento. E aí, eu sempre digo, quando muitas vezes perdem aqui no embate democrático, vão para o Supremo para tentar demonstrar aquilo que muitas vezes a população já definiu que não quer. Por exemplo, o desligamento do Brasil em relação ao consenso de Genebra, eu particularmente vi com muita tristeza, e não só tristeza, mas uma preocupação. Porque, até hoje, eu confesso, ministra, que eu não vi a justificativa plausível para esse desligamento. Falando de direitos sexuais e reprodutivos, mas, ao mesmo tempo, eles abrem um flanco para tratar de debate como, por exemplo, aborto. Essa é a competência do Ministério? Ou esse debate deveria se dar aqui e respeitar o que é feito no parlamento? No que
tange à legalização irrestrita do aborto, como a ONU está pressionando. Quer dizer que a ONU vai exercer uma pressão sobre o Brasil e o Brasil simplesmente vai assumir essa postura oficial. Quando o deputado Nicolas pergunta sobre, objetivamente, o que é ser mulher, aqui ele está falando em essência, não em questões de acidente, está falando em essência. Há aí uma tentativa do Ministério da Mulher e também do próprio governo, né, de avançar nessa sanha que eu chamo de cultura da morte. E aqui eu não estou nem falando numa esfera de direita, esquerda, centro, até porque, sinceramente, isso é reducionista. Sinceramente. Aí, olha só que interessante. As pessoas agora, pelo fato de eu ter dito que eu não estou preocupada com esses debates de direita, esquerda e centro, eu tô falando de uma questão objetiva, as pessoas, não, imagina. Quer dizer, então, só pelo fato de eu ter falado em relação à pauta anti-aborto, contra aborto, então perguntado o posicionamento oficial, quer dizer que eu também, meu discurso está sendo desqualificado. Os médicos eles deveriam ser obrigados a matar, por exemplo, crianças, né, bebês com 22... Para concluir. Eu não vim aqui para ser aplaudido, eu vim aqui para fazer perguntas, questionamentos a Vossa Excelência, e também não estou preocupado com essa plateia. Não, assim, vejam bem, né, pessoal? É uma metralhadora giratória de mentiras, né? Eu nunca vi o governo Lula apresentar uma proposta de liberação geral de aborto. Eu até gostaria que apresentasse, mas não existe isso. Eu gostaria que o governo Lula apresentasse essa proposta, mas não existe. Os médicos saírem matando. Aborto é médico matando. Aborto legal, que está previsto no Código Penal. Vamos ouvir a ministra das Mulheres, que tem muito mais propriedade para falar, né? Inclusive, eu nem vou interromper muito a fala, porque tá aí, né? Quem sou eu para me meter a minha colher nesse angu, né, pessoal? O período da tarde, desse debate, 2 vezes nós fomos chamados de negacionista. Mas eu queria dizer que a gente nunca negou a realidade, deputada. Nós nunca negamos a ciência, nós nunca negamos os estudos e a pesquisa. Nós nunca negamos as doenças e os problemas do Brasil. Nós sempre encaramos eles. E esse ministério, ele trabalha a partir da ciência, do diagnóstico, da pesquisa, dos dados, da informação. Isso não é negacionismo. Não é negacionismo. Isso é ciência. Isso é responsabilidade. Isso chama-se política pública. Eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu acho que negacionismo é negar que tem uma pandemia que matou 750 mil pessoas porque não queria vacina nesse país. Então, assim, negacionismo é negar todos os direitos que foram colocados e conquistados. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Começou bem a ministra, hein? Começou bem, pontuando, né? Pontuando bem. Eu quero dizer sobre a questão da ideologia, porque também 2 vezes trouxeram que esse ministério é ideológico. Eu não sei se é ideológico. Ideológico é o que estão tentando fazer. Tudo se tenta politizar, tudo se coloca ódio, tudo se coloca de uma forma em que efetivamente não tem o mínimo de condições de discussão. Esse ministério é um ministério que é para construir políticas públicas, e nós temos feito isso. Nós temos feito isso. E eu quero dizer o seguinte, você tem razão no início da tua fala, no preâmbulo da tua fala. De fato, eu acho que tudo que a gente fez é pouco resultado. Eu acho que é pouco. Agora, o problema é que eu herdei 23 milhões do governo anterior, não tinha o que fazer mais. Se tivesse me deixado recurso, se tivesse deixado condições, um ministério inteiro, um ministério organizado, as políticas estruturadas, possivelmente, o que eu poderia apresentar aqui hoje poderia ser muito diferente do que eu apresentei. E eu sei disso, deputada. Eu tenho muita consciência e tenho dito para a minha equipe permanentemente isso. Então, assim, eu acredito, acho que você está correta. Agora, a responsabilidade é do que foi desfeito durante esses últimos anos do que foi a política pública para as mulheres. E não só a política pública para as mulheres, mas todo o processo do que é o orçamento, das políticas sociais, a PEC 95, que tirou o direito à questão da política da saúde, a política de assistência social, que deixou o Estado, que deixou os municípios pobres sem condições de fazer política pública. O que nós herdamos foi isso. Nós estamos recuperando isso. Eu acho que é importante nessa audiência estar colocado. PEC 95, para quem não lembra, é teto de gastos, né? Disse que não ia interromper, mas já estou interrompendo aqui. É lamentável, né, pessoal, a gente ter no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse tipo de coisa, hein? Mulheres que são contra os direitos, avanços e conquistas das mulheres. Em vez, assim, de estarem na sessão, as deputadas, lutando por o aumento de verbas do Ministério das Mulheres, para o aumento das garantias das mulheres, para o aumento da proteção das mulheres no sistema de saúde,
A deputada bolsonarista foi ali para destilar uma metralhadora giratória de mentiras em relação às políticas públicas que o governo federal está implementando através da ministra Aparecida Gonçalves. É isso, né? É disso que se trata. A CEDAW e todos os tratados, a CEDAW ela não deu uma ordem para o governo brasileiro. Ela fez várias recomendações. Agora, cada governo, e é importante, a ONU sabe, todos os tratados e convenções internacionais, sabe da soberania de cada país. Esse país é soberano. Evidente. E nesse país, a questão do aborto é legalizada em 3 questões. Na questão da violência sexual, do estupro, na questão do risco de vida das mulheres e na questão da anencefalia. O governo vai continuar fazendo isso. Nós não vamos fazer bandeira. Isso o movimento faz. Para isso nós temos um movimento forte de mulheres nesse país. É ele que vai fazer, não é o governo. Não cabe a nós fazer esse tipo de defesa. Aí eu discordo da ministra. Eu acho que caberia ao governo. Mas tudo bem, tudo bem. É uma opção política que esse governo está tomando, né? E aqui é importante a gente lembrar, né? As 3 hipóteses legais de aborto, tá lá no Código Penal. Eu estudei isso na faculdade, gente. O governo do Jair Bolsonaro desrespeitou essas previsões legais. Quem não lembra da ministra Damares Alves, né, assediando menores que tinham o direito de fazer o aborto segundo o Código Penal, né? Quem não lembra daquela multidão de bolsonaristas na frente de um hospital impedindo que uma criança que engravidou fizesse o aborto segundo as previsões legais? A gente precisa trazer esses fatos. Eu não esqueço desses fatos, entendeu, pessoal? Eu não esqueço. Não cabe a esse ministério. Nós vamos executar o que está na lei. Para isso eu tenho uma Conjur, para isso eu tenho uma corregedoria, para isso eu tenho o TCU e para isso eu tenho o Congresso Nacional que fiscaliza o Executivo. Com relação à objeção de consciência, eu não acho. Não acho. Primeiro, eu não quero discutir se são obrigados a matar ou não. Eu acho que a objeção de consciência é um direito dos médicos. Só não pode ser porque eles têm medo. Só não pode ser porque eles estejam coagidos. Aí não pode. É um direito individual, um fórum íntimo de cada um, nós não vamos se meter nisso. Agora, eles não podem alegar a objeção de consciência, porque aí sim, eles têm medo de serem lacrados, de terem gente lá escrevendo. Isso não pode. E nós estamos falando de 3 casos. Eu não estou falando de aborto legal nem de descriminalização. Estou falando de aborto, da legalização do aborto. Estou falando dos 3 casos em que a justiça, em que o Brasil permite a questão do aborto. Porque é aborto legal. E nós temos que dizer isso. Pode, mas não podem ser ameaçados. Quem quer não pode ser ameaçado. Então, acho que essa é a questão. Quem não quer tem o direito de não querer. Agora, quem quer não pode ser ameaçado. Essa é a discussão que tem que ser feita. As mulheres estão estressadas, estão como você, cansadas, estão tendo infarto, estão tendo AVC. É só a gente olhar os dados. É cansaço, é estresse. Nós temos que ver que quem são as mulheres trabalhadoras nesse país são mulheres solos, que têm 2 ou 3 filhos, que foram abandonados pelos seus maridos e são negras. Hein? E que estão embaixo da estrutura e da questão da desigualdade. Então, nós vamos ter, sim, eu acredito, essas 2 grandes diferenças. O resultado, eu espero que seja breve e rápido, mas nós estamos fazendo um debate aqui de mudança de comportamento, porque eu acho que a discussão dos valores e dos comportamentos depende da ótica que você tem. Eu quero discutir valor e comportamento, mas para mim o valor ele tem que vir agregado dos direitos humanos, do respeito à pessoa humana, tem que vir a partir dos princípios que o outro. Nós não podemos ser aquele país que mate, que odeia as mulheres, que odeia os negros, que odeia os índios, que odeia a população LGBTQIA+. Não pode. Que odeia a pessoa com deficiência. Não esquece de nós, ministra. Os nossos valores têm que ser os valores de respeito, de cidadania e de garantia de direitos humanos. Sempre esquecem, né? As pessoas com deficiência, pessoal, sempre são esquecidas, inclusive nas falas de pessoas progressistas, como a ministra Aparecida, né? É incrível, é incrível. O capacitismo, inclusive, da esquerda brasileira, né? O esquecimento, a invisibilidade das pessoas com deficiência. Veja que ela falou ali nas mulheres, nas pessoas negras, indígenas, LGBTs, né? E esqueceu de nós. Sempre, 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 sempre. Esse tem que ser o princípio da mudança de comportamentos e de valores desse país.
E aí, quando eu falo de um país civilizatório, eu estou falando disso. O que foi que permitiu, nesses últimos anos, as pessoas acharem natural ter trabalho escravo, voltar a trabalho escravo? O que é que passou a ser tão natural as pessoas poderem matar do jeito que mataram? Ou vamos pegar lá no estado de Mato Grosso, que pegaram uma mulher, mataram, decolaram e ainda carregaram o corpo por uma moto na rua para mostrar o exemplo. Isso é o quê? Isso é crueldade. Essa crueldade vem de um lugar. E não fomos nós, nesse 1 ano e meio, que trouxemos isso. Não fomos nós. Eu preciso dizer isso e garantir isso. Bem. Muito bem. Porque elas dizem que quando a violência é comigo, eu até suporto. Mas na hora que chega no meu filho, no meu marido, na minha mãe, na minha família, eu não quero mais. E de fato cansa. Falar. E aí a gente ter as propostas, ter gente que, em nome de alguma coisa que é o atraso da vida das mulheres, nesse país, em nome do ódio, porque alguma coisa chama-se ódio, alguns que não aparecem o rosto, deputada. Está lá a rede social, acha que a rede social protege, portanto, acha que aquilo, porque está atrás do computador, pode fazer o que quiser, inclusive nos calar. E é isso que tem sido feito. Esses desânimos que nos dá, é eles querendo nos calar. E eu tenho dito, para encerrar minha fala, podem fazer o que quiserem. Nós, mulheres deputadas, nós sabemos resistir. Nós resistimos durante séculos e séculos. Nós fomos para o mundo do trabalho. Nós trabalhávamos 16 horas, passamos a ganhar 10 horas. Nós só podemos votar em 1932. E nós temos hoje 17% dos parlamentares dessa casa. Nós, até então, nós não tínhamos condições de fala. Hoje nós falamos, e falamos em todos os lugares. O grande debate que está nessa nação, o grande debate que esse Congresso tem que fazer, deputadas e deputados, é que nós precisamos permitir que as mulheres falem, não importa o que falem. Não importa se é oposição, se é situação, não importa. Elas precisam falar. E eu tenho dito, aonde eu estiver, eu vou dizer para as mulheres que nós temos que falar. E se eles não nos deixarem falar, nós vamos gritar. Se cortarem o microfone, a gente vai gritar e vai gritar. E se colar uma tarja na nossa boca, nós vamos falar com as nossas mãos, com os nossos corpos, mas nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar ocupando os espaços e nós não vamos aceitar nenhum retrocesso no direito das mulheres. Não vão mexer com os nossos corpos, não vão mexer com as nossas vidas, não vão nos tirar de onde nós estamos. Muito obrigada. Baita fala, hein, da ministra Cida aí, hein? Aqui na Voz Trabalhadora tem fala. Tá aberto aqui, ó. Mulherada manda aqui. Mulherada manda. Que baita fala para encerrar, né, mais essa edição aí do Em Foco no Congresso em grande estilo, hein? Em grande estilo. Deixa eu convidar aqui, ó, galera. Quem ainda não deixou a curtida, deixa a curtida. Vamos passar as faiscadas finais aqui, ó. Quem não disse cidade que está assistindo, diz a cidade que está assistindo. Quem puder, deixa o Pix, está aqui o Pix, tem o QR Code lá em cima. Quem ainda não é membro do canal, está perdendo tempo, clica aqui, ó, no Seja Membro aqui, a partir de R$ 1,99 por mês, você pode integrar aí o nosso clube de canais, a nossa comunidade, ter muitas vantagens, tá, pessoal? Quem não está cadastrado nos grupos de WhatsApp e Telegram, corre, gente, corre. O link está aqui na descrição, ó. Descrição do vídeo aqui embaixo. Clica ali na descrição, abre ali e os links estão ali. Clica em cima, entra com o smartphone ali, te cadastra. Será uma honra para nós recebê-los nos nossos grupos. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para as notificações e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Paz entre nós. Guerra aos senhores.